Ok, ok, salve, salve! Vamos nessa, vamos lá? Dando sequência, ganhando um pouquinho mais de experiência, vem comigo. Professor Jadiel Varges. Olha só, lembrando que lá no YouTube, o nosso canal é o Exatas Aprovação e o perfil no Instagram, Professor Jadiel Varges. Ok, beleza. Quando a gente fala aqui de regra de três, a gente tem que entender especificamente sobre a relação comportamento das grandezas. Então, as grandezas, elas podem ser diretas, ó, as grandezas, elas podem ser diretas, ou as grandezas podem ser inversas, certo? Como assim, professor? Quando que as grandezas, elas são, né, diretas? Quando que as duas aumentam, ó, então aumenta e aumenta, ou quando as duas diminuem. Então, diminui e diminui. Então, as duas diminuem, ok? Certo. Então, ó, uma relação ou outra. Sim. E daí, professor? E daí o seguinte, ó, né, que a gente percebe o quê? O mesmo comportamento. Se tem o mesmo comportamento, então quer dizer o seguinte, que essas grandezas elas são diretas, né? Mesmo comportamento. Ah, certo, professor. Beleza. Então, sempre que ocorrer esse mesmo comportamento, então a gente pode garantir, né, que as grandezas são diretas, não é isso? Exatamente, ó, então tem o mesmo comportamento, certo? Quando a gente fala de aumenta, diminui aqui, ó, é na mesma proporção, entendeu? Na mesma proporção. Se uma dobra, a outra vai dobrar. Se uma reduz para metade, a outra vai reduzir para metade também. Perfeito? Ok, beleza. Certo. E nas grandezas inversas aqui, professor, ó, então veja que nas grandezas inversas a gente tem também duas relações. Então a gente tem o seguinte: enquanto que uma aumenta, ó, a outra diminui. Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Ah, professor. Então agora, né, eu consigo perceber que o comportamento aqui não é o mesmo, entendeu? Então veja, ó, agora já não tem mesmo comportamento. Nesse caso aqui, o comportamento aqui é o oposto, não é isso, professor? Isso, é o inverso, ó. Veja aqui, comportamento, né? O comportamento aqui oposto. Então, se a gente saiu dessa relação do mesmo comportamento e veio agora para um comportamento oposto, então a gente passa a ter o quê? Que essas grandezas elas são inversas, certo? Ok, beleza. Sim, professor, né, mas tem como falar um exemplo aí? Com certeza, vamos lá. Então vamos exemplificar aqui. Ó, grandeza direta, por exemplo, distância e tempo, né? Então, quanto maior a distância, maior o tempo, né? Então, você vai fazer um percurso. E aí, quanto maior a distância, maior o tempo, né? Quanto maior a distância, maior tempo você vai gastar para fazer esse percurso. Então, as grandezas aqui, elas são o quê? Diretamente proporcional. Ah, professor, então eu posso pensar também o seguinte: menor tempo, menor, né? Quanto menor distância, menor tempo. Menor distância, menor tempo. Ok, com certeza. Pronto, certo. E diante disso aqui, o que que a gente pode observar aqui, professor? Se as relações são inversas, o que que a gente faz? A gente vai, ou se as grandezas elas são diretas, ó, grandezas diretas, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai manter. Então veja que a gente tem a razão, é 240 está para 400, assim como 3 está para x. Então o que que a gente está fazendo aqui, ó? Então a gente, na definição, a gente faz o que, ó? Mantém
e mantém. Perfeito? Ó, então essa é a definição para as grandezas diretas, né? Então mantém e mantém. Professor, a gente tem agora uma proporção, não é isso? Exatamente, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou famoso cruz credo. Sim. E daí, professor? E daí que a gente pode usar aquela relaçãozinha, né? Isso, ó. Quem está multiplicando x, 240, então isso passa dividindo, ó, 240 passa dividindo. 3 vezes 4 fica quanto? Fica 12, professor. E aumenta, né, aqui os dois zeros, ó, permanece os dois zeros. Então, sim. E daí o seguinte, ó, que a gente simplifica zero com zero, e aí é só efetuar agora a divisão. Então vai ficar quanto? 120 aí dividido por 24, não é isso? Exato, né? Então, ó, 120 dividido por 24. E aí a gente encontra quanto aqui? A gente encontra 5. Ah, ok. Então quer dizer o seguinte, ó, que essa relação aqui agora corresponde a 5 horas. Então veja que 340 quilômetros conseguia percorrer isso aqui em 3 horas, 400 quilômetros. Então, mantendo o mesmo ritmo aí na viagem, vai o quê? Ocorrer, a viagem aqui vai durar 5 horas. Ah, ok, beleza. Perfeito então, professor. Certo. E quando a gente fala, né, da relação inversa aqui, professor, como que a gente faz aqui? Qual é o exemplo e como que a gente faz esse cálculo aí, ó? Um exemplo prático aqui é o seguinte, velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, você consegue fazer um percurso em menor tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, ó, veja, maior velocidade, menor tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, as grandezas, elas são o quê? Inversas, ok? Então veja, ó, é o oposto. Aqui, o que que a gente tem, ó? Se uma aumenta, a outra vai aumentar. Se uma diminui, a outra vai diminuir. Aqui agora, não, ó, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Perfeito? Beleza, né? Então, show de bola aí. Vamos lá, vamos seguindo, vamos em frente. Sim, professor. E no caso do processo aqui do cálculo agora, como que a gente faz nessa circunstância aqui, envolvendo aí as, né, as grandezas inversas, ó? A gente faz o seguinte, ó, a gente mantém uma, vamos supor aqui, ó, mantém uma e faz o que? Inverte a outra, ó. A gente mantém uma, inverte a outra. Ah, ok. Beleza, professor. Então quer dizer que agora, né, vai manter uma e inverter a outra, não é isso? Exatamente, ó. Então a gente mantém, escolhe. Tem que manter a primeira, professor? Não, qualquer uma. Mantém e inverte. A gente pode inverter a primeira, professor? Claro, né? Não importa a ordem, né? Vai inverter uma e vai manter a outra. Perfeito? Ok? E aí o que que a gente vai fazer? Ó, também multiplicação cruzada. Professor, nessa multiplicação cruzada aqui, ó, eu já posso simplificar um zero com zero, não posso? Pode sim, com certeza, ok? Então veja, ó, o que que a gente passa a ter aqui agora é o x que a gente quer calcular. Então x é igual, quem está multiplicando x, professor? O 8. Então vamos, ó, colocar o 8 aqui. E aí, 4 vezes 9, 36. Daí que x é igual. Ah, professor, mas agora essa divisão aí não dá exata. Não tem problema, pode ser um valor decimal. Então não importa. Então quando a gente divide aqui, ó, né, a gente vai encontrar o quê? 4,5. Então, efetuando a divisão, a gente encontra 4,5. Opa, no caso aqui a gente está calculando o quê? Horas, né? Então, 4 horas e meia. Ou seja, 4 horas e 30 minutos. Nesse caso aí, a gente passa a ter o que a gente pode colocar, né, a representação em minutos. Então, ó, né, a gente pode deixar em horas, sim, 4,5 horas, né? Então, aqui a gente pode deixar, ó, tanto 4,5 horas, ou a gente pode o quê? 4 horas e 30 minutos. Perfeito? Então, a gente pode também colocar nessa relaçãozinha de
horas e minutos. Ah, ok, beleza então, né? Show de bola, não é isso? Certo. Ah, professor, mas e a banca? Como que a banca cobra as questões, né, nesse aspecto, nesse sentido? Isso a gente vai, né, trabalhar no próximo bloco. A gente vai colocar a mão na massa, a gente vai o quê? Praticar. Porque quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica.